Além de saber dos fatos diários que acontecem na nossa cidade, é ótimo saber sobre as atrações para os momentos de lazer, música, cinema, teatro e muito mais. E tudo isso nos aproxima do que é cultura. Vale a pena aprofundar os seus conhecimentos sobre os comportamentos, crenças e valores presentes na nossa sociedade. Este é o Cultura em Cena. Nele nós vamos te atualizar tudo sobre entretenimento em Poços de Caldas, além de muita cultura. Você faz parte do time que ama ouvir rádio? Esta tecnologia de comunicação ganhou várias evoluções com o passar dos anos. E por mais que muita gente ainda duvide da sua permanência, ele continua conquistando vários ouvintes. No entanto, dos anos 2000 até aqui, um novo formato tem conquistado seu público: o podcast. Com uma linguagem moderna, flexibilidade de escuta, variação de temáticas e vários benefícios, este formato de comunicação ganhou até mesmo uma data de celebração. No dia 21 de outubro, é considerado o Dia Nacional do Podcast. Acho que o podcast ele funciona muito e caiu muito no gosto popular justamente porque ele substitui um pouco o rádio, porque ele tem menos propaganda, isso é um atrativo também. Ele funciona também só com áudio, não só com audiovisual. Então isso faz com que as pessoas ouçam podcast fazendo coisas do dia a dia, lavando uma louça, fazendo uma academia, dirigindo. Isso é uma coisa muito boa, porque você escolhe o tema, você escolhe o que quer ouvir e a hora que quer ouvir. Eu acho que esse é o grande diferencial, é o que faz as pessoas se apaixonarem pelo formato, né, de comunicação. Para construir um podcast é necessário não abandonar a sua principal ferramenta, que é ouvir a opinião do público. Pesquisas apontam que aproximadamente 50% dos brasileiros consomem podcast todos os dias. A diversidade cultural do nosso país faz com que a formação deste conteúdo busque agradar a todos ao máximo possível. A gente pensa um formato muito amplo e muito complexo também. A gente pensa uma curadoria, ouvir várias pessoas de vários lugares do Brasil, que é uma vantagem também no podcast. Ele está no streaming, está nas plataformas de áudio. A gente pode falar com o pessoal do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, do Sul. E a gente faz isso muito. Eu e a Jéssica, a gente conversa muito sobre isso. E dividir os setores de criação do país. E a gente conseguir ouvir quanto mais gente, de forma ampla, principalmente os escritores independentes, que não têm muito acesso ao mainstream, não têm muito acesso à grande mídia. A gente divulga e a gente faz essa comunicação porque a gente recebe também muito feedback. E a gente faz isso com muito gosto, com muito prazer, porque é uma coisa que a gente gosta de ouvir também. Então a gente faz justamente porque a gente sabe o que o ouvinte quer ouvir. Com a grande quantidade de assuntos que nos circulam todos os dias, este recurso de áudio e informação faz com que tenhamos a oportunidade de selecionar aquilo que mais nos interessa e aprofundar nisto. Eu acho que o podcast, se você perguntasse há alguns anos o que era o podcast, muita gente não saberia responder. Hoje muita gente sabe responder e principalmente você tem muito acesso de forma gratuita. Então você tem hoje várias plataformas que de forma gratuita faz com que você consiga acessar, principalmente pela temática. Então se você é um professor, você quer ver podcast de educação, se você está estudando uma língua, você pode acessar podcast de ensino. Se você gosta de cultura, de true crime, tem podcast para todos os gostos. Então eu acho que o podcast ele democratiza muito o acesso à comunicação e democratiza muito o acesso ao entretenimento também. Aqui em Poços de Caldas, Jéssica Balbino e Tadeu Rodrigues conduzem o podcast Rabiscos. Criado em 2018, se consolidou como um dos principais podcasts literários do país e já recebeu grandes nomes para dividir o papo. A ideia surgiu do Tadeu Rodrigues, que também é escritor, e ele me chamou e falou, vamos fazer um podcast? Eu falei, vamos. O que é um podcast? E até então eu não conhecia, mas foi assim, a abertura de um mundo para mim, porque eu passei a ouvir e consumir muito podcast, então eu consumo podcast o tempo todo, então qualquer coisa que eu esteja fazendo, dirigindo, lavando louça, limpando casa, trabalhando, eu estou ouvindo algum tipo de podcast. E aí o Rabiscos nasceu da nossa paixão pela literatura, vontade de ter um espaço para conversar sobre isso e de ouvir outras pessoas. E nos últimos 7 anos a gente fez uma conta, então tem mais de 1.000 pessoas que passaram pelo Rabiscos, que foram entrevistadas.
né, tem aí alguns milhares de horas de gravação e alguns milhões de ouvintes nesse tempo. E a gente tem alguns destaques, grandes nomes que vieram aqui. Agora que o podcast já conquistou o seu lugar, a mensagem que fica é de coragem para aqueles que querem começar um conteúdo. E também para aqueles que ainda não consomem, que cliquem no play. Poços tem muitos ouvintes de podcast, as pessoas acompanham, pedem, sugerem temas. Poços é uma cidade com muitos escritores, então é sempre muito bom também ter opções, né? E quem entrevistar, e sempre tem novidade. Então sou muito grata. E a mensagem é: se você tem desejo de fazer um podcast, só vai, começa, né? Tem infinitas opções de como fazer, formas gratuitas de disponibilizar isso, né? Não é necessário muito além dessa vontade, desse desejo. Então começa pelo principal, que é ouvindo o podcast. Então deixa o convite para ouvir o Rabiscos e, né, isso, mergulha aí na podosfera que vai ter. Eu acho que o podcast é sempre, cada podcast é um universo à parte sobre muitas outras coisas. Então tem podcast de tudo e é sempre muito mágico, porque quem faz normalmente é muito apaixonado. Então acho que é isso. Chegou o momento de aprofundar os seus conhecimentos sobre cultura. Eu vou citar para você algumas datas entre os dias 20 a 24 de outubro que mudaram a cultura ao redor do mundo. No dia 20 de outubro de 1951, é inaugurada a primeira Bienal Internacional de Artes Plásticas em São Paulo. Em 1990, surge a MTV Brasil. Em 1991, Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1. Já no dia 21 de outubro, em 1838, Dom Pedro II funda o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No dia 22 de outubro, em 1909, a aviadora francesa Élise de Roche torna-se a primeira mulher a fazer um voo sozinha. No dia 23 de outubro, em 2015, é aberto oficialmente os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas. Já no dia 24 de outubro, em 1901, Anne Taylor se torna a primeira pessoa a descer as cataratas de Niágara em um barril. Em 1945, é criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Você gostou de saber dessas datas? Aprofunde agora os seus conhecimentos. O Centro Administrativo da Prefeitura de Poços de Caldas foi palco na última segunda-feira, dia 20 de outubro, de uma cerimônia que reforçou os laços históricos e culturais entre Poços de Caldas e Gênova, na Itália. O evento contou com a apresentação do coral Liceu Statale Sandro Pertini. A celebração foi por motivo da assinatura do protocolo de intenções para a construção do monumento Farol de Gênova na cidade. O projeto surgiu de uma solicitação do Círculo com relação ao nosso antigo monumento ao imigrante italiano. Nós estivemos na prefeitura para tentar trabalhar conjuntamente na revitalização daquele antigo monumento. E aí então surgiu a ideia de criar um novo monumento, e foi onde também surgiu a ideia de fazer uma réplica estilizada da Lanterna de Gênova, porque é duplamente significativo para o Círculo. Porque nós temos uma parceria, né, com a Regione Ligúria, cuja capital é Gênova, onde tem o farol, e também é uma lembrança muito, muito afetiva, né, porque muitos dos imigrantes que vivem aqui viviam na nossa região, eles partiram do Porto de Gênova, né? Eles eram de lugares diferentes, mas eles tinham um Porto de Gênova como ponto de partida. Então era o último ponto da Itália que os imigrantes viam ainda de alto mar. Ainda não há um local definido para a instalação do monumento, mas espera-se que a réplica do Farol de Gênova cumpra semelhança em sua beleza e significado simbólico para os imigrantes italianos que deixaram o Porto rumo ao Brasil. Nós temos 2 locais, mas ainda não foi decidido em que ponto ele vai ficar, porque depende muito de adequar o lugar ao projeto que já tá pronto, né? Depende também de aprovação do Condefat, né? Para ser uma coisa que se integre à paisagem que já existe.
O maestro do coral Liceu comenta sobre a importância deste convite e a preparação da sua equipe até Poços de Caldas. O Liceu, né, o coral do Liceu, ele tem como objetivo levar a música italiana, né, para todos, para o mundo. Quem patrocina essas viagens deles é uma associação que chama Ligures no Mundo, né, que é assim. É como dizer que tem pessoas daquela região no mundo inteiro. Então, aquela associação é quem patrocina as viagens deles. Como tinha essa ideia da lanterna, então eles escolheram um repertório com músicas relativas à lanterna, relativas à imigração em si e das pessoas que partiram de Gênova para o mundo também. Foi a forma como foi escolhido o repertório. Estima-se que 60% da população poços-caldense tenha origem italiana, e para quem visita o município, nota-se este dado pela herança refletida na gastronomia, tradições, arquitetura e modo de vida local. Que ele acha que esse monumento já é um ponto de união, né, entre os dois povos, e que antes deles virem para o Brasil, como é a primeira vez, eles achavam que eles iam chegar aqui e iam encontrar uma cultura muito diferente. Contrário, né? Eles viram que tem muitos pontos em comum, né? E aí eles chegaram à conclusão que, independente do lugar que as pessoas vão, sempre vai existir um ponto de encontro das culturas. No próximo sábado, dia 25 de outubro, o duo Faria Battiston convida o percussionista Tom Zé Bartolotto em um instrumental que faz a releitura das músicas dos Beatles. Marco Cherubini comenta conosco hoje sobre a criação das capas no disco de vinil. Programação do fim de semana, estreias no cinema. Tudo isso no próximo bloco. Eu te espero. Fique informado de tudo sobre Poços de Caldas e região. Jornalismo com checagem, opinião e credibilidade. Novo Jornal da Plan, de segunda a sexta às 7 da noite. Perdeu alguma matéria? Acesse as redes sociais da Plan e veja na palma da sua mão. O Jornal da Plan é um produto com a marca do Grupo Cioff de Comunicação. Todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite, nessa bancada, um convidado comigo frente a frente para falar dos mais diversos temas. Política, cultura, esporte. Aqui no Alta Definição, a gente fala sobre tudo e você confere. Toda quarta-feira, às 21h30, na Plan. O duo Faria Battiston, formado pelos músicos Leonardo de Faria e André Battiston, instrumentistas com ampla formação acadêmica e atuação no cenário da música de concerto e popular, juntos desenvolvem um trabalho de valorização da música instrumental brasileira e internacional. No próximo sábado, dia 25 de outubro, a dupla apresenta um show com releitura de algumas músicas da emblemática banda Os Beatles. Esse trabalho do duo Faria Battiston, ele vem já de longa data e cada ano a gente propõe um projeto diferente, homenageando um músico, um compositor, enfim. Então a gente já fez homenageando o centenário do Astor Piazzolla, já fez homenageando os compositores brasileiros. Então cada ano é uma ideia diferente. Aí a gente teve essa ideia desse ano de convidar o Tom Zé Bartolotto, né, músico, percussionista, para integrar junto com o duo Faria Battiston e fazer uma releitura de várias obras dos Beatles, mas nessa versão instrumental. Então a ideia não é tocar como as pessoas estão acostumadas às músicas, é rearranjar elas para uma versão instrumental, inserindo em contextos de ritmos diferentes brasileiros e
usando instrumentos diferentes, além do violão, a viola, flautas graves, a percussão múltipla. Então, fazer essa releitura mesmo e homenagear uma banda que é famosa, né, conhecida no mundo todo, mas de uma maneira um pouquinho diferente. A banda de rock britânica, formada na cidade de Liverpool em 1960, deixou a sua marca registrada tanto para os seus ouvintes quanto para quem faz música. Os artistas esperam que o público se surpreenda com a junção das grandes composições e a música instrumental. Sempre o trabalho do Faria Batistão é sempre mais voltado para a música de câmara, alguma coisa da música clássica, com essa mescla da música popular brasileira. E aí a gente, né, eu e o André ficamos pensando, não, o que a gente pode fazer de diferente? E Beatles, assim, tem uma discografia enorme, melodias bonitas, músicas que são legais, são palpáveis assim, para a gente fazer uma releitura. Então acaba que a ideia é juntar algo que todo mundo tem no ouvido, as melodias, as músicas, e eu acho que essa transformação é mais legal quando é muito conhecido, né? Então, se pegar algo muito conhecido e mudar, eu acho que isso acaba se tornando mais interessante e mais acessível para toda a população, porque é algo que está ali à disposição de todo mundo. Para somar nesta apresentação, o duo Faria Batistão convida Tom Zé, percussionista que aceitou o convite de braços abertos para a harmonia dos instrumentos. Agradabilíssimo receber o convite dos dois amigos de longa data. A gente tem a oportunidade de trabalhar junto em 2 conservatórios, o de Poços de Caldas e o Polo de Tatuí em São José do Rio Pardo. Então, o convite veio numa dessas situações, assim, vamos fazer um trabalho voltado para Beatles, reorquestrando com releituras. Falei, mas o que vocês estão querendo fazer? Aí o André falou, não, eu posso fazer com 2 tipos de violões, viola caipira. E o Leonardo, não, eu posso usar 2, 3, 4 tipos de flautas. O que você colocaria? Eu vou colocar bateria, percussão, instrumentos sinfônicos de percussão, pandeiro sinfônico, pandeiro popular, djembês, congas, né, a própria bateria em si. E para a gente ter uma outra textura, uma nova roupagem das músicas dos Beatles e sempre preservando melodias e harmonias que vão fazer com que o público consiga se remeter aos grandes sucessos deles. O show acontece neste sábado, dia 25 de outubro, às 15 horas da tarde, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. Então esse show é muito especial, tem muita gente que gosta de Beatles, né? Então esperamos todas as pessoas que gostam da música dos Beatles e que gostam da música que a gente faz. No próximo sábado, dia 25, às 15 horas, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, e entrada gratuita. Você que é apaixonado por disco de vinil, você compra o vinil pela música, pela capa ou pela junção dos dois? Hoje, no nosso quadro No Vinil, Marco Cherubini conta como foi a história da aparição das capas de vinil. Tudo bem? Marco Cherubini aqui mais uma vez no quadro No Vinil. Hoje eu vou comentar com vocês sobre as capas dos discos, né? Que é tão importante quanto a música, né? Que é um conjunto, né? Que quando na década de 60, 70, 80, quando o vinil estava em alta, era um conjunto, né? Era um pacote, né? Digamos assim, era capa, encarte, com o disco em si e a música, né? Nela a gente conseguia ver a arte, as letras, né? Tudo que envolvia a obra dos artistas. Então, hoje eu vou mostrar alguns exemplos, umas capas bem interessantes, né? Não tem como mostrar tudo, porque é um universo muito vasto, né? Eu vou mostrar para vocês algumas capas bem legais. Fiquem de olho. Então, quando surgiram as primeiras gravações, os discos eram discos singles, né, discos compactos, e eles vinham embalados em capas genéricas, né, de uma cor só. Quem teve a iniciativa de ilustrar as capas foi o pessoal do jazz, que começou a unir as artes gráficas, as pinturas, tudo com a música, né? Então os primeiros discos de jazz já vinham com pinturas de artistas plásticos. Aí isso
começou a interessar também no mundo pop, né? Então já o Elvis já começou a criar suas capas, os Beatles e tudo que veio depois. Então todo disco que foi lançado também era pensado na música e nas capas de discos. Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas capas bem interessantes. A gente vai fazendo a edição, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas na edição vamos mostrar com mais detalhes, né? Então, duas capas icônicas, né? De bandas. A primeira delas é o Sgt. Pepper's dos Beatles. Essa é uma das mais importantes, mais icônicas. E outra, Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Mas nós temos aqui algumas capas bem interessantes. Por exemplo, essa daqui é no formato de uma moeda, né? Da banda Grand Funk Railroad. Ela é como se fosse uma moeda. Ela não é aquela tradicional capa quadrada. Aí temos aqui outro tipo. Essa aqui, por exemplo, imita um cubo, né? Ela vem cortada aqui nas bordas da banda Traffic. Temos também essa aqui do Alice Cooper, que ela é como se, com os altos, né? Ela é como se fosse uma carteira de escola, né? Aquela carteira antiga de escola. Aí temos uma aqui do ZZ Top. Essa aqui é bem interessante. Eu não vou conseguir mostrar totalmente, né? Ela abre em várias partes, né? Ela fica bem bonita, né? A arte gráfica dela é bem completa. Então, isso tudo junto à música, né, é uma forma de atrair o público para o interesse. Pô, será que esse disco, essa capa tão legal, também tem uma música boa? Então é isso. Então, aproveitando que nós estamos do quadro No Vinil aqui na TV Plan, mostrando capas interessantes para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Confira agora a programação deste fim de semana em Poços de Caldas. Neste sábado, dia 25 de outubro, às 14 horas, a banda Clã de la Cruz se apresenta na Fonte do Leãozinho, evento gratuito que faz parte da Expo Arte de Rua. Neste sábado, dia 25 de outubro, às 15 horas, a banda Symphonic Rock se apresenta no Mirante Santa Rita, evento gratuito. Ainda neste sábado, às 15 horas, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, o duo Faria Batistão convida Tom Zé Bortolotto para um instrumental com releituras das músicas dos Beatles, evento gratuito. Na noite do sábado, às 20 horas, acontece o show ABBA e Bee Gees, o encontro. O evento acontece no Espaço Cultural da Urca e exige ingressos. Os mesmos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Express. Neste mesmo horário do sábado, às 20 horas, Júnior e Alan se apresentam para o público no coreto da Praça Pedro Sanches. No domingo, dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã, no IMS, acontece o show Afluentes com Felipe Bedetti. O show é gratuito. Neste mesmo horário, às 10 horas da manhã do domingo, a banda municipal do Maestro Azevedo se apresenta no coreto da Praça Pedro Sanches. No domingo, às 19 horas, acontece o espetáculo Linguagens do Circo no Trupe Circus Life, Rua Assis Figueiredo, 1292, no centro. O evento é gratuito. E teve início nesta sexta-feira, dia 24, e segue até o dia 5 de outubro as apresentações do Festival Estudantil de Teatro, o tradicional FET. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura. Confira também as estreias nos cinemas. Se Não Fosse Você. Se Não Fosse Você acompanha a dura realidade de Morgan e a sua filha adolescente, Clara, após um acidente trágico causar a morte de 2 membros da família, o pai de Clara e a irmã de Morgan. Por ter sido mãe muito cedo, aos 18 anos, Morgan tenta proteger a filha de cometer os mesmos erros, enquanto Clara tenta encontrar a sua independência e escapar das restrições da mãe. Com personalidades distintas, a distância entre as duas parece crescer ainda mais depois do incidente, já que o pai e marido era o âncora do trio, trazendo paz para a casa em constante conflito.
A convivência complicada parece também piorar quando uma série de segredos da família e revelações chocantes vêm à tona, mergulhando-as em ressentimentos do passado e mal entendidos. Enquanto tenta reconstruir sua vida, Morgan encontra consolo na última pessoa que imaginava. Já Clara vai atrás do rapaz que sempre sonhou. Romance e drama, 16 anos. Eu sinto que tem uma muralha entre mim e ela. Frank e os Monstros. Frank e os Monstros acompanham um professor maluco que dá vida ou tenta a diferentes criaturas monstruosas. Em seu laboratório em um topo de castelo, o louco cientista faz testes para criar o seu mais novo monstro. Sempre na espreita, olhando e se escondendo nas sombras, está Stitchhead, sua primeira e esquecida criação, um pequeno sujeito de aparência estranha e cabeça careca, feito de pedaços e partes humanas. Stitch obedece a todas as ordens do seu mestre, mas nem sempre é reconhecido e fica rejeitado, nunca recebendo carinho. O jovem divide o seu tempo entre cuidar e manter o castelo seguro e deixar os outros monstros escondidos. Amedrontado com a menor possibilidade dos moradores da cidade ficarem sabendo da existência das criaturas, faz o seu trabalho com muito cuidado e precisão. Tudo muda, porém, quando um show de horrores chega à cidade, desesperado por novas atrações. Quando o dono do espetáculo conhece o honesto e humilde Stitch, acredita ter encontrado sua próxima estrela e promete ao rapaz tudo o que ele sempre sonhou: amor e fama. Animação, aventura, classificação livre. Humanos em toda parte! Vai, monstro! Chainsaw Man, o filme. Arco da Reze. Denji vive como o temido Homem Motosserra, um jovem com um coração de demônio que integra a divisão especial de 4 caçadores de demônios. Após um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café. Ação, animação, 18 anos. A bomba tá vindo! A bomba! Todo mundo só quer saber... Hashtag Salve Rosa. Uma jovem chamada Rosa é uma influenciadora de 13 anos que produz conteúdo infantil para uma rede de mais de 2 milhões de seguidores. Por trás dos posts e das câmeras, a vida da jovem é exaustiva num ritmo de trabalho fora do comum, controlado por sua mãe superprotetora, Dora. Obsessiva e onipresente, Dora gerencia todos os passos da filha, desde a dieta até a presença digital da adolescente, revelando uma relação sombria e sufocante marcada por mistérios. Depois de sofrer um desmaio na escola, Rosa investiga o seu passado, que parece esconder segredos estranhos. A descoberta acaba colocando não apenas a relação com a sua mãe em risco, como a própria vida da adolescente. Drama, 16 anos. Olha isso! Oi. Ação! Você sabe da sua mãe? Eu tô com o protocolo do exame que a gente fez no hospital. Maurício de Souza, o filme. Reconta a vida do quadrinista mais importante do Brasil, desde a sua infância, a relação com os pais e os primeiros passos e momentos marcantes que tornam realidade o seu sonho de se tornar desenhista. Criador de Turma da Mônica e outros personagens famosos da cultura brasileira, a trama traz um olhar pessoal e sensível para a vida de um artista e das referências que o formaram, como sua avó Dita e a sua família. Figuras essenciais para a criação da Turma da Mônica. Da descoberta e paixão pelos quadrinhos à construção de uma carreira considerada impossível na época, o longa mostra a coragem de Maurício de Souza em sustentar suas ideias, histórias e personagens. Biografia, classificação livre. Cada vez mais perto.
norte e sul. Ei, Maurício! Cuida porque eu não fiz sozinha, não. Basta imaginar e ele está partindo. Seja bem-vinda, Se a gente quiser, Mônica. ele vai pousar. Este foi mais um Cultura em Cena. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, aqui na TV Plano. Bye.